mas eu tenho muito para falar. Eu gosto muito de falar desse disco também. Ai, que bom. Olá, eu sou a Adriana de Barros e eu começo agora mais um Mistura Cultural. Bom, eu tenho hoje o prazer de receber aqui uma jovem cantora que lançou um álbum muito lindo e ela vai contar tudo pra gente do Nem Tudo é Amor. E eu converso agora com a Bruna Mendes. Seja bem-vinda, Bruna. Oi, adorei o jovem para Jovem considerar. cantora. Eu gosto de falar Sim, jovem. Não é porque você sabe que é importante falar que a música tá efervescente, repletos de jovens talentosos, sabe? Então por isso que eu falei. sim, amei, amei. Obrigada, viu, por ter topado. É como a gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa, já tem um tempo que eu quero te trazer aqui para falar do Nem Tudo é Amor, que é um ótimo nome também. E você já pode começar falando dele, Bruna. Então, o Nem Tudo é Amor, ele foi um disco que eu levei algum tempo para processar, assim. Então, hoje, eu lancei ele com 34 anos, quase trinta e Jovem quatro anos, assim, artista. jovem. E levou um tempo, né? Eu sempre levo um tempo entre os meus trabalhos, porque artista independente, a gente, além de poder fazer tudo com mais tempo, mais espaçado, a gente ainda tem um outro lance que captar recurso para Uhum. poder executar. Então eu acho que o Nem Tudo é Amor ele também partiu desse tempo natural do artista independente aí, que é mais lento, mas também de me reconhecer assim e querer falar sobre isso, sobre relacionamento e tudo assim, né? Porque os meus outros discos eles têm muita abstração. Eu nunca falo muito objetivamente sobre o que eu tô sentindo, é sempre uma paisagem, assim, é sempre uma sensação só, sabe? E é isso, levei um tempo necessário para entender que, nossa, talvez eu queira fazer um disco sobre amor, assim, mas tudo que engloba ele, assim, não exatamente esse amor idealizado, romântico, mas sobre um amor que carrega ódio, que carrega profunda tristeza, assim, sabe? Então, acho que o Nem Tudo é Amor, ele vem desse tempo, desse amadurecimento meu mesmo, de querer falar sobre isso, que eu acho que se fosse antes, eu não teria sei lá, no tempo que eu lancei o Corpo Possível, que foi em 2019, talvez eu não teria a mesma maturidade de ter entendido, e que eu sempre digo que o Nem Tudo é Amor é um tanto confessional, assim. Então, acho que naquele tempo não iria ter dado tempo. De tantas vivências, né? E o que eu achei legal, que é isso que você falou um pouco, que eu queria que você desenvolvesse mais, que não é aquele amor idealizado, né? Dá para entender que o álbum é um amor e as suas nuances, né? Os seus desencontros, os outros sentimentos que vêm junto com o amor, né? E o que eu achei legal também, que nessas 10 composições você fez questão que fossem mulheres, né? E aí eu queria que você falasse também desse processo de composição dele, além disso que você, né, falou que precisava dessa maturidade, de vivência e tal, e de chamar mulheres e de ser mulheres para fazer, para fortalecer. O disco, como ele parte dessa minha vivência como uma mulher lésbica, naturalmente eu não conseguiria cantar nada que não fosse dito por uma mulher que tivesse no mesmo parâmetro de sentimento que eu ali, sabe? Uhum. Então o disco meio que partiu dessa narrativa também, né? Dessa desilusão, desse amor que ora correspondido, ora não é entendido. E ele parte muito também de um ponto de vista de que sou eu falando alto para mim mesma, assim. Então eu quase que como se eu narrasse a carta que eu estou escrevendo, assim, né? Por isso que ele é muito direto, ele é muito preciso, ele não tem muitas abstrações, ele não deixa muita ponta. Então, quando você ouve,
naturalmente tudo que eu queria dizer tá dito ali, sabe? E aí, junto com o amor, né, vem todas essas outras nuances de sentimento, e eu acho que também a partir do lance de poxa, as coisas acabam porque nem tudo é amor mesmo, assim, né? No fim, várias coisas podem acontecer para chegar a esse ponto, assim, sabe? Então, o disco, ele é essa nuance de sentimento, sobre várias situações que aconteceram, até eu me deparar com o fato que nem tudo é amor, assim. Então, partindo dessa perspectiva de ser eu mesma escrevendo uma carta e falando alto para eu acreditar nas coisas que estão escritas ali, para eu entender como tudo aconteceu, eu só fiz parceria com mulheres, assim, né? Então no disco tem a minha mulher, que está comigo há 12 anos, e ela compõe também. Desde o meu primeiro álbum a gente compõe juntas. Tem a Lai também, da Tuyo, escrevendo, tem a Bebé, que é uma música lindíssima, que eu amo muito. A Lai tá em Imenso Mar, certo? Queria que você falasse um pouco dessa música e dessa parceria com ela. Então, a parceria com a Lai é meio natural, assim, porque eu e Tuyo, a gente já se habita há muito tempo, assim, sei lá, acho que talvez uns 7 anos, assim, ou mais. Então, meio que foi natural, eu queria que ela escrevesse no disco, porque eu acho que a vivência dela sobre o lugar dela era importante. Então foi meio natural. Eu já tinha boa parte dessa música escrita, mas eu sentia que eu queria alguém me respondendo, assim, sabe? Me respondendo de um lugar assim, pô, não é exatamente isso, tem o meu ponto de vista, assim, sabe? Então a Lai sentou ali e foi escrevendo, assim. Imenso Mar eu vejo como se eu estivesse colocando alguém num pedestal, e até na construção da música isso vem ficando meio explícito, assim, quando a Lai canta é mais alto, é de um lugar num outro patamar, assim, só que ao mesmo tempo, quando ela canta, os versos dela basicamente colocam a gente no mesmo lugar de, poxa, eu achei que era uma coisa, você achou, e a gente se desencontrou, mas a gente tá com o mesmo sentimento aqui, sabe? Então, Imenso Mar parte dessa perspectiva, assim. E Risco com a Bebé? Que aliás, a Bebé também lançou a Bebé já participou aqui do programa, a Lai também, e que lançou um álbum muito lindo também, e eu achei que vocês duas, cara, deu muito match, assim. E eu queria saber como é que rolou essa parceria entre vocês duas também. Quando eu ouvi o álbum da Bebé, quando ela fez a audição do álbum, eu ouvi o álbum e pensei, eu não preciso lançar o Nem Tudo é Amor. Tudo que eu queria dizer, tudo que eu queria dizer, ela disse. E disse de uma forma tão bonita e direta, assim, que é a forma que eu tentei construir dentro do Nem Tudo é Amor, né? Então, quando eu ouvi o disco dela, eu pensei, nossa, a gente tá tentando falar sobre a mesma coisa aqui, e talvez com o mesmo repertório de palavras, com a mesma precisão, querendo ser direta ali. E aí eu tinha Risco, mas ela inteira estava construída, assim, funcionava bem, mas parece que eu sozinha não queria peitar aquela música, sabe? Uma música 3x4, lenta, triste, precisava de uma doçura e também de uma resposta. E aí a música já estava praticamente pronta, eu não consegui nem acompanhar a gravação de voz da Bebé, porque a gente estava finalizando o disco já. Ela topou, encontrou com o Lucas Romero, que produziu o disco junto comigo, e ela já escreveu ali, cantou, e quando eu ouvi, mais uma vez, eu pensei, nossa, essa era a resposta que eu queria ter ouvido. Essa era a resposta, assim, sabe? Quando ela canta, eu sinto que, ok, estou no meu lugar, assim, sabe? Entendi, assim.
E foi bem bonito, porque a Bebé, além de compor muito bem, ela canta muito, jovem, desprendida de sei lá, de qualquer formato, assim. Então é muito bonito ver qual é o próximo passo dela, qual é a próxima composição, sabe? Como ela vai se colocar ali. Então, foi lindo. Eu acho, sinceramente, que a Bebé salvou o Risco. Ô, Bruna, e eu queria voltar um pouquinho, que você falou, né, da sua parceria com a sua companheira. Como funciona? Porque, assim, é um tom confessional sobre o amor, e aí vocês compõem juntas, estão juntas. Como é que funciona essa parceria musical? Acho que ao longo do tempo ela foi se transformando, assim, né? Então, quando eu escrevi O Mesmo Mar que nega a terra, cede a sua calma, que é o meu primeiro disco, ela tinha muitas coisas muito bonitas escritas e a gente tava num mesmo repertório de palavras ali, num mesmo sentimento de escrita. Então, ela me mostrava uma coisa ou outra, assim, e aí eu falava, nossa, isso tem a ver com o que eu tô escrevendo, posso pegar? E aí eu pegava isso e formatava ali, misturava enfim, fazia a música. No Corpo Possível, eu acho que a gente foi se entendendo em um outro lugar, do tipo, ela tá entendendo o que eu tô escrevendo, e tipo, tem uma coisa que parece com isso que você tá escrevendo. Já no Nem Tudo é Amor, com esse processo de ser um tanto mais confessional e um tanto sobre, sei lá, o que eu não falaria nem olhando pro espelho, partiu de um lugar de tipo, sei lá, eu tenho risco ela escreveu também, eu, Bebé e ela, de coisas que ela me escreveu. Como que é o nome dela, que a gente não falou até agora? Ela chama Michelle Jardim. A Michelle. Então, risco partiu de uma frase que ela tinha escrito, assim, para mim. Então, e talvez eu tenha ficado com isso e comecei a música como se aquilo já fosse parte dela, assim, sabe? Uhum. Então, as coisas vêm mudando, assim, mas ela é professora, dá aula de redação, então ela tem bastante afinidade com escrita e tudo. Então, num geral, sempre que eu tenho algo que eu acho que ela vai acrescentar, eu mostro e falo, tipo, você tem alguma coisinha? Você acha que tá bom? Você Que tem algo a legal. acrescentar? Muito bom. Escuta, e você falou que participou junto com o Romero, com o Lucas, da produção do álbum, né? E o quanto tem seu na produção do álbum? Suponho que tudo. Tem um tanto muito, assim, porque em todos os meus álbuns eu chego com a música bastante estruturada já, assim, sobre tudo, letra, arranjo. Então, o meu trabalho, quando eu sento com um produtor, é o que a gente pode fazer para chegar no máximo dessa música. Então, o que ele pode contribuir para que a música seja a melhor que a gente consiga fazer, assim. Porque geralmente quando eu chego com uma música, com uma composição que já tem um arranjo, eu já cheguei no meu máximo, Uhum. sozinha. Mas eu chego com ela bastante estruturada, assim, então a gente, sei lá, começa a lapidar mesmo e a entrar mais profundamente no que eu propus. Por exemplo, a música que dá nome ao disco, né, Nem Tudo é Amor, eu tinha boa parte das intenções dela ali já bem mapeadas, então o que eu já tinha proposto nela era que ela fosse um reggaeton um pouco mais para trás ainda, um pouco mais lo-fi, talvez, assim, um pouquinho mais estragado, e sobre a perspectiva de uma artista nascida e criada em Goiânia, né? Então eu jamais faria o real reggaeton raiz, assim. Então é isso, a gente começa a pesquisa de como vai transformar isso e como isso vai ser legítimo para a gente.
Então, se eu fosse falar sobre a minha participação na produção do álbum, tão eu quanto o Lucas, assim, a gente dividiu bastante coisas e eu tive tempo suficiente também para vir construindo ele, construindo todo esse universo até chegar ao ponto de, ok, captamos o recurso, vamos executar agora, vamos fazer o disco ser um disco, assim. E o legal, você falou, né, do reggaeton, e é isso, esse disco traz uma sonoridade, né, com ritmos latinos, MPB, e eu achei legal isso que você falou também, né, sob o olhar de uma pessoa nascida em Goiânia, né, que traz essa sonoridade diferente, né, e foram essas pesquisas, Sim. assim. E ao longo de alguns anos, assim, né, que acaba assim, sou de Goiânia, então o que geralmente as pessoas sabem sobre Goiânia, sobre música sertaneja, e essa música sertaneja que de alguma forma eu vivencio ela diariamente, mesmo não querendo, ou querendo às vezes, Sim. porque tem muita coisa que eu gosto, que me atinge, assim, tem uma mistura muito forte, né, então a gente acaba vendo, sei lá, muita bachata misturada na música sertaneja, né, o que acaba que pega um pouquinho ali dentro do reggaeton, dentro de um bolero, que às vezes tem, no meu disco mesmo tem uma música ou outra que sugere um bolero, uma coisa assim, então mistura de sensações e de como eu acho que eu consigo caminhar dentro do que eu acho até também do que é pop universal, assim, né? Qual que é o meu limite de caminho dentro do que eu acho que a minha música pode se tornar um pouco mais próxima dentro do que eu acredito e dentro todas essas pesquisas. É muito legal isso que você falou. Sempre quando vem, né, algum convidado aqui no Mistura Cultural, que não exatamente é do eixo Rio-São Paulo, por isso que o programa tem esse nome também, que, né, eu trago de todos os gêneros, eu gosto de saber o que o convidado ouvia, o que você ouvia quando era criança. Você já falou isso, né? Goiânia tem muito sertanejo, mas tem muito rock and roll também. A gente sabe que, né, tem festivais importantes, tal. Mas quando você era criança, o que você costumava ouvir, assim, nas suas memórias mais remotas? Eu adoro, porque quando não é daqui de São Paulo, cara, sai cada coisa legal, que é um pouco disso que você falou já, sabe? Sim, eu acho que para toda pessoa que é de Goiás, é difícil que você não tenha crescido com a música sertaneja muito presente, assim. Apesar de eu não vir de uma família com essa construção, né, do goiano tradicional, assim, os anos 90 ali, eu acho que a música pop era o sertanejo, né? Sim. Então, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, era tudo isso, Sérgio Reis, era tudo isso que eu ouvia, o que era também o que tinha na TV na época, assim, né? Fora também todas aquelas outras. O axé foi muito pop nos anos 90 ali, né? Mas acho que basicamente fui criada dentro dessa música sertaneja um pouco mais tradicional, assim, porque era o pop o que chegava na época. E axé. Eu fui a criança do Axé Bahia 95, 98, Que legal. 97, todo. Ouvi muito, e eu acho que boa parte dessa construção que eu tenho também de ouvir tudo, eu acho que travou. Voltou. Eu acho que boa parte dessa construção que eu tenho de ouvir tudo e me permitir, assim, é porque eu fui criada num contexto completamente outro do que eu vivo hoje, assim, apesar de também ter sido criada e cria de festivais independentes, né, Vaca Amarela, Bananada, que são festivais muito importantes até até então no calendário brasileiro, assim, né, Uhum.
a minha base foi de uma criança dos anos 90, criada em Goiânia, e o que chegava na TV era o que era o possível de ser consumido, assim. Voltando a falar um pouquinho do álbum, eu também, outra curiosidade que eu sempre tenho aqui, é quando o álbum é como o seu, que tem essa temática, no caso do teu, o amor, esse conceito, ele veio antes ou ele veio depois das composições? Ele veio, as composições meio que já estavam estruturadas, então eu já tinha um universo bastante trágico aí para caminhar. Então, o que eu não tinha era o que seria o nome, assim. Eu aceitei que o nome dele precisava ser fácil e não tão abstrato quanto o mesmo Mark, né, alma ou corpo possível, quando eu entendi que a natureza dele era ser o mais direto possível. Então, apesar de já ter todas as músicas do universo, o nome veio depois, junto com a música que também ainda não tinha nome. Então, eu aproveitei que o nome dela seria Nem Tudo é Amor, e achei que seria um bom título, assim, dramático e impactante pro disco também. Muito bom. E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção nesse álbum, que além, assim, além das letras escritas por mulheres, o sentimento, foi você ter o contato com o coletivo Radar Energia Drike Zone. Eu queria que você explicasse um pouco por que você recorreu a eles e explicasse também o que é essa cultura Dyke. É assim que fala, né? Like. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque eu até falei com algumas pessoas, poucas pessoas sabem o que é essa cultura. E eu achei legal que você também se embasou nisso para deixar o álbum ainda mais legítimo, ainda mais é, conceitual para essas pessoas, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse coletivo. Sim. O Radar Energia da Xona, na verdade, ele começou a partir de uma plataforma no Instagram em que as meninas exaltavam cultura dyke, mulheres que não performam a feminilidade ali, e essas artistas, onde estavam essas artistas? Então, a pesquisa delas é artista do mundo todo, assim, e a construção de imagem dentro disso, né? Porque o que se espera de uma mulher artista, tendo em vista padrões, é sempre o mais feminino possível, assim, né? E como essas artistas conseguiam se mostrar e como era a identidade e como elas se colocavam nesse contexto de não corresponder a esses padrões ou essa feminilidade. Então, acabou que eu dei um pouco de sorte, porque eu já conhecia as meninas, porque elas gostavam do meu trabalho de outros tempos, assim. Então, quando eu vi que elas também estavam fazendo identidade, que elas tinham feito identidade de uma outra artista que chama Tel, e eu achei muito incrível, assim, que elas conseguiram fazer, eu chamei para somar, porque eu também já estava cansada de pensar em tudo, porque eu sou publicitária, formada em publicidade, mas eu atuo na área de direção de arte. E até então eu tinha feito boa parte da identidade dos meus trabalhos, editado tudo, feito parte de todo o processo. E nesse, como foi um álbum um tanto longo assim e desgastante para mim, foram muitos processos até eu conseguir executar ele, né? Então, essa foi a primeira vez que eu me permiti delegar e um tanto eu topei isso porque eram mulheres que estavam dispostas a fazer esse trabalho junto comigo, entendendo o meu lugar, a minha imagem e como isso poderia ser potencializado e não mudado.
Muito legal. Então, as meninas foram incríveis, assim, eu acho que esse foi o melhor que eu pude. Né, e tem uma coisa que eu não sei, eu quando eu estou escrevendo algum texto, eu sinto muito isso, e eu acho que no caso da música isso também é muito profundo. Porque quando você está imerso num processo, né, às vezes você, assim, você não consegue entender se as pessoas que vão acessar aquilo lá vão entender do jeito que você gostaria. Então, tendo um olhar, né, de um olhar como foi do pessoal do Radar, né, talvez acho que ajude mais, né? No, Sim, outra pessoa pensando com outras pessoas, né? Outras sim. perspectivas. E, e você falou que você é publicitária. A capa do álbum, você tudo isso você que pensou ou você contou com outras pessoas também? Não, a capa do Nem Tudo é Amor foi 100% as meninas do Radar. Eu me abstive e eu só recebi, assim, dessa vez, sabe? Porque eu achava também que esse disco precisava estar em outras cabeças além da minha, assim, por já ser um processo já bastante íntimo, Uhum. eu não queria vivenciar ele ao máximo, assim. Então, o que eu pude contar com outras pessoas, eu contei, assim. Então, todo o conceito e tudo que envolveu esse disco é 100% da Red, que é o Radar Energia do Exona, que é a Nadine, Maria Clara e a Bianca. E elas são incríveis, assim, de várias áreas. Bianca é designer, Nadine é designer também mais voltada para moda. A Maria Clara tem uma visão um pouco mais comercial, porque ela é da música, do negócio mesmo. Então, e tudo isso, elas montaram também uma outra equipe, né? Que iria auxiliar nisso. Então, quem fez a foto foi a Lili. A Lili é uma fotógrafa incrível. Ela fez a capa do primeiro disco da Lued, que é bem bonito, assim, Uhum. também. Então, contei com apenas mulheres e praticamente 100% sapatão. Sensacional. E aí, né, eu falei que você é uma jovem cantora, vamos voltar de novo. Mas você, apesar de jovem, já tem 15 anos de carreira, não é isso? E esse é seu terceiro álbum. E aí, assim, você falou agora, assim, de muito desapego, de delegar. Essa é a maior diferença desse álbum para os seus primeiros. Talvez o primeiro, porque, né, o outro, o Corpo Possível é de 2019, né? Isso. Então, é nesse momento que você se sente mais segura para distribuir esse trabalho. Muito legal isso. Assim, a hora que eu estava vendo ali, sabe tudo, eu falei, nossa, né, que legal ter o Dyke Zone. Achei muito. Mas é agora que você se sentiu segura de fazer isso. Eu acho que também um tanto eu me senti segura porque eu precisava desse amparo, assim, sabe? Depois desse esse tempo de carreira, assim, sendo um artista independente, que a cada ano você repensa se você vai continuar sendo ou se você. É isso, se as demandas da vida adulta vão te engolir a um ponto que ser artista não é uma questão, assim, né? Porque eu acho que todo artista independente passa por isso e passa por isso anualmente, mensalmente, semanalmente. Sim. Então, acho que lançando esse disco, esse terceiro disco, com 15 anos já circulando em várias áreas, assim, né? Da música, de, sei lá, tendo casa de show, a sendo artista, a sendo designer, fazendo coisas para outros artistas, eu me vi um tanto exausta mesmo e precisando de ajuda, assim, meio que como um amparo, assim, o Nem Tudo é Amor, ele me esgotou em todos os Uhum. sentidos, assim, então eu precisava desse amparo para eu não ter que continuar vivendo ele e mais profundamente, assim, né? Ele não podia ser um peso para mim.
Então eu comecei a contar com outras pessoas e ficar tranquila com a ideia que eu não consigo fazer tudo também. Muito legal, porque assim, porque é muito difícil, né? Eu tô te falando isso porque é legal a gente deixar claro para as pessoas que, né, sabem, algumas sabem, mas outras não têm ideia de como o artista independente tem muitas funções na elaboração de um álbum, né? São muitas, né? E aí então tem composição, letra, composição, arranjo, produção, pré-produção, designer, aí divulgação, e aí não acaba nunca. E agora a rede social, que, né, que faz parte do projeto, enfim, é muita coisa que envolve um lançamento de um álbum independente, né? E Sim, que e se eu acho que mais. E antes disso, até, assim, o Nem Tudo é Amor mesmo, ele foi viabilizado pela Lei Goiás, que é uma lei estadual. Então, antes disso, eu precisei escrever o projeto. Depois que ele foi aprovado, eu precisei captar o projeto. Então, é, são muitos anos até chegar. sim, é muita coisa, né? Mas que legal, que Sim. bom, porque aí deu tudo certo, o disco tá lindo. Eu falei dessa história toda, porque tem a hora que eu estava te ouvindo e me preparando para esse papo, tem duas meninas aqui da redação que quando eu conversei com elas, as duas se identificaram com o seu trabalho, sabe? Então, o jogo já tá ganho, né, Bruna? Não é? O que eu falo é que para a maioria dos artistas independentes, assim, a gente precisa de uma chance para chegar nas pessoas, assim, porque eu acho Assim, que a gente tem um poder sobre o nosso trabalho, sobre uma sinceridade, seja qual for, assim, que as pessoas acabam se identificando por algum ponto, assim, uhum, sei lá, seja por achar o trabalho bem construído ou por achar que se identificou com uma letra que eu tô ali falando sobre mim, sendo o mais sincero possível, sabe? Então eu fico feliz demais quando alguém se identifica, quando alguém gosta, porque é num lugar de construção mesmo, assim. Hoje, duas pessoas gostaram de mim, sabe? sim, Amanhã, é. mais duas. Então, porque essas duas vão conversar com duas amigas, enfim, aí vai. Bruna, a Sim. gente está chegando no final aqui do Mistura Cultural, mas assim, como a gente é também um espaço para música independente, e você é uma artista independente, eu queria que você indicasse alguns nomes que você acha importante que as pessoas ouçam, porque eu acho que é assim que a gente vai driblando o algoritmo também, né? Que às vezes a gente é ludibriado ali por ele e fica ali rendido. Então, assim, a nossa missão também é falar, ó, dá uma procurada aí, deixa o algoritmo de lado que vale a pena. Se você puder citar três ou mais, se você quiser. Eu vou citar alguns artistas de Goiânia, porque é isso, né? É muito difícil ser artista independente, e em Goiânia é quase uma prova de, de tudo, assim, né? Então, aqui em Goiânia tem o Silver, que é um cara que canta muito, muito, assim. Ele tem uma banda também que chama Projeto Astral, e ele canta R&B, soul, e é um cara incrível, assim. Tem um outro que chama Muralha, que ele é do rap, afiadíssimo, um cara incrível, assim. É bizarro como sei lá, ele não tenha chegado e não tenha furado alguma bolha, assim, considerando que a gente tem redes sociais, assim, que o cara é muito bom e é muito afiado, assim. É, acho que eu poderia citar. Eu sou grande apreciadora da música independentemente, assim, então eu escuto bastante coisa, assim. Mas eu acho que é importante, mais do que talvez citar artistas, assim, é que as pessoas se atentem para o que não está só no eixo, né? Porque acaba que mesmo sendo artistas independentes e estando no eixo, ele acaba tendo uma projeção e a gente acaba ouvindo falar, mesmo às vezes não se dispondo a ouvir ali, né?
Então, acho que mais do que o algoritmo ali das plataformas é você se permitir a saber o que está acontecendo em Goiânia, o que Muito está bom. acontecendo em Belém, sabe? O que está acontecendo no Mato Grosso do Sul? Conhece algum artista do Mato Grosso do Sul, sabe? Eu acho que tem esse ponto aí que as pessoas precisam se abrir um pouco mais e descentralizar mesmo, assim, ter essa percepção que quando a gente pensa em descentralização, não é Minas Gerais é Sudeste, sabe? Eu acho que as pessoas sempre pensam em descentralização, parece que a partir só de um sotaque, né? Nada que se pareça com São Paulo, Rio, regional, assim, né? Passa a ser regional. Mas eu acho que é isso, pessoas prestem atenção. O Brasil é muito grande, transcende o eixo, assim. É muito grande e tem muito talento, né, Bruna? Tem muito. Eu vejo assim, aqui no Mistura já passaram inúmeros artistas super talentosos fora do eixo. E é verdade isso que você falou, né? Que o eixo não é Minas, né? Que aliás tem uma cena maravilhosa. Mas Incrível. todos os estados brasileiros têm artistas muito importantes, muito legais. Muito bom você ter reforçado isso. Sim, essa é a minha luta sobre Goiás, Centro-Oeste, existe no mapa além do que se espera, assim, né? Então, as pessoas sempre ficam surpresas quando elas ouvem meu álbum e perguntam: você é de Goiânia mesmo? Sim. Nascida e criada. Muito bom. Meu bem, ó, muito obrigada pelo papo. Se você achar que faltou alguma coisa que você queira falar, tá, pode falar. Falar, eu quero, mas eu quero agradecer sua presença aqui no Mistura Cultural e dizer que a gente sempre vai estar aqui ligada no que você está produzindo, tá? Eu que agradeço, obrigada demais. Acho que eu amo falar, assim, sobre trabalho, sobre música e sobre o meu trabalho, então acho que eu falei tudo, assim. Acho que tudo possível sobre o disco também, então fiquei bastante feliz, porque é um álbum que, como eu disse, levou muito tempo para ser feito, foram muitos processos, um processo muito desgastante, e eu acho que agora, principalmente, tem ficado cada vez mais difícil para artista independente, assim, como, não sei, os critérios e parâmetros para que a gente circule passou a ter coisas que a gente não consegue mapear mais, né? Então, a gente está num novo momento que eu acho que o artista independente, principalmente, tem sofrido muito e tem tentado desvendar como é possível continuar existindo como artista. Então, acho que espaços como esses são muito importantes. Eu fiquei bastante feliz de poder falar hoje sobre um pouquinho desse lugar que eu habito, nesse universo difícil, grandioso, incrível e tudo mais. Muito bom, querida. Ó, já sabe o caminho, tá? Quando quiser Obrigada. falar, já tem aqui. Obrigada. Só não sai, porque eu vou fazer uma foto sua. Ó, vou fazer, hein? Pronto. Obrigada, Bruna. Valeu demais, adorei. Que bom, obrigada também.